Como usar um pesadelo. Este é o título do livro de Bruno Ribeiro, editado pela Caos e Letras em 2020. Olá, eu sou o Wisner Fraga e este é o canal Acontece nos Livros. Eu sigo em 2021 com este projeto de falar sobre a literatura brasileira contemporânea, sobre a prosa que está sendo produzida por aqui atualmente. Se você curte a nossa literatura, inscreva-se no canal. Bruno Ribeiro é um escritor mineiro de Pouso Alegre e reside atualmente em Campina Grande, na Paraíba. É autor do livro de contos Arranhando Paredes e também dos romances Febre de Enxofre, Glitter, Zumbis e Bartolomeu. Foi finalista da primeira edição do Prêmio Kindle de Literatura e venceu os prêmios Brasil em Prosa da Todavia de Não Ficção e do Prêmio Machado Darkside. Este livro de Bruno Ribeiro é composto por 13 contos, alguns bem curtos, podendo ser considerados até mini-contos, e outros mais longos, tendo até, ao final da obra, uma quase novela. Bruno traz essa linguagem ágil das redes sociais para a literatura, construindo frases curtas, eficientes, rápidas, deixando o leitor bem à vontade com o estilo. Os temas também sugerem uma espécie de atualização de temas complexos, dando um viés distópico a questões contemporâneas que são fundamentais. A realidade aqui não é mais suficiente para explicar tantos absurdos que os personagens testemunham e vivenciam todos os dias. O politicamente correto não tem lugar para os narradores, uma vez que eles narram o que veem, e o que veem não é nada bonito. Como exemplo, já no primeiro conto, o narrador alerta: exceto a garçonete gorda, cheia de espinha e depressiva, e assim continua. O narrador aqui julga e sempre pega pesado nos julgamentos e não mede as palavras. Há uma desilusão pairando o tempo todo. Há uma tensão constante entre as cores branca e preta, muitas vezes subvertendo o pensamento comum e, de uma forma bastante irônica, conectando o branco a algo previsível, não necessariamente bom, mas previsível, e o preto a algo incerto, imprevisível. Eu estou falando de cores, mas claro que essa dicotomia serve também para abrir uma discussão sobre racismo, como no caso do conto sobre um monstro que deve ser eliminado. De antemão, esse monstro é considerado ruim, é considerado culpado, principalmente por causa da cor dele. Outros preconceitos estão presentes. Há uma naturalização das injustiças advindas das diferenças de classes, por exemplo, com o intuito de chocar o leitor. E o efeito é muito positivo. Há sim esse choque, esse confronto o tempo todo com uma certa naturalização de barbaridades e de injustiças. Logo no conto inicial, um homem se depara com uma mosca que pousa na comida. E longe de sentir nojo, ele brinca com o inseto, chegando até a comê-lo. Neste jogo antropofágico,
O desespero é a ordem do dia. Não há outra saída que não seja acreditar no fim iminente, na possibilidade de novos caminhos, numa fusão entre o fim e o alívio. Aqui o título do livro cai muito bem. O pesadelo de ambos os personagens é a depressão, e ambos tentam lidar com ela. A violência, é claro, rola solta, como se estivéssemos em um filme de Tarantino. De cara, este conto me lembrou um pouco a literatura de Samantha Schweblin, principalmente por causa dessa interação radical e muitas vezes nociva com animais e com a natureza em geral. São diversas formas de pesadelos. Em um conto, uma mulher que divide um apartamento com um homem bastante estranho e acaba desenvolvendo um sentimento confuso com relação à indiferença dele. Em outro conto, um monstro deve ser eliminado. Há também uma mulher rica que se automutila até o ponto de arrancar a própria cabeça. Há um ex-presidiário que se arrisca a acreditar em meritocracia e se decepciona muito. Organiza uma bizarra excursão para o próximo curso de seu antigo coach, uma vingança. Todos eles têm algo de realismo mágico. Alguns outros contos são mais calcados na realidade, como o conto que narra a fuga de um ex-presidente preso em Curitiba. Esse conto é cheio de reviravoltas, de traições e de jogos políticos. Há elementos do teatro no conto intitulado Reino Animal, em que um pai de família, um homem dito de bem, divide uma epifania com uma travesti e resolve assim retomar as rédeas da própria vida. Apesar de ser uma trama um pouco previsível, o tom de Bruno Ribeiro dá novos contornos à aventura. No último conto, intitulado Talvez Seja o Paraíso, o personagem acorda um dia e percebe que todos estão mortos, que ele pode ser o último ser vivo no planeta. Narrado em forma de diário, dá conta muito bem da angústia do personagem, uma certa euforia inicial, uma liberdade sem limites que caminha rapidamente para o desespero. Todas as televisões ecoam o tempo todo a voz de uma mulher negra repetindo a palavra fim sem parar. Como nos demais contos, o final é aberto, as frases são curtas, ríspidas e bastante ágeis. Eu não conhecia a literatura de Bruno Ribeiro e quero dizer que gostei deste primeiro contato com a prosa dele. É uma literatura muito eficiente, que dá uma boa ideia do universo que o escritor deve desenvolver nos próximos livros. O realismo mágico, a distopia, os preconceitos repaginados, a naturalização de violências, os pesadelos de uma sociedade bizarra, os pesadelos, simplesmente, a Pulp Fiction, a topografia de jogos de videogame, a agilidade dos filmes B, dos filmes de ação, os relacionamentos numa sociedade cada dia mais doente, a religiosidade, os demônios que todos carregamos. Eu vou ler agora o início do conto A Arte de Morrer, ou Marta Díptero Braquícero, que lembra um pouco, em alguns momentos, Rubem Fonseca,
pela forma até debochada que usa de conhecimentos enciclopédicos, quase sem utilidade para a narrativa. Assim, você terá uma ideia desse tom onírico que Bruno Ribeiro utiliza para descrever uma sociedade em colapso. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e, se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as editoras e as publicações independentes. Uma mosca tomba no meu prato com bife e batata frita. Agoniza. Bactérias. Díptero braquícero da família Mucidae. Poucos milímetros de comprimento. Pego o garfo e cutuco o inseto. Escuto um chiado feito televisão fora do ar. Coloração cinza no tórax, abdômen amarelado. 2 asas, uma delas levemente rasgada, por isso agoniza. Olhos grandes, espaçados, vermelhos. Continua chiando, morrendo. Empurro-a com a faca, corto um pedaço da carne, separo, finco o garfo em 3 batatas e depois na carne. Deixo cair uma gota do sangue do bife em cima da mosca. Engulo o alimento, mastigo, admiro o esforço do inseto em tentar sair da bolha marítima avermelhada. Ao meu redor, no restaurante, não há ninguém, exceto a garçonete gorda, cheia de espinha e depressiva. Não há ninguém. Reconheço os meus. É como uma doença visível, lepra. Os olhos caídos, o cheiro de cadáver, a expressão derrotista. Impossível não reconhecer uma depressão. Ela pergunta se eu quero mais alguma coisa. Vejo um crachá acima do seu peito gigante. Marta. Não, Marta. Obrigado. Ela dá meia volta, carregando a bunda disforme e sua tristeza de volta para o balcão. Marta vive aprisionada dentro de uma bolha marítima avermelhada. A diferença dela para a mosca é que o inseto luta bravamente para sair. Marta já desistiu. Afogou-se. Vive por comodidade. É mais fácil respirar do que morrer. Se matar dá trabalho. Já tentei 4 vezes. Dá trabalho. É preciso ter coragem para fazer bem feito. Decido tirar a mosca da bolha. O chiado retorna, ofegante, como se ela estivesse afundando em um mar profundo e de repente alguém a socorresse. Como mais um pedaço de carne. Mastigo 4 fritas. Não pisco os olhos. A mosca tenta voar, cai. Tenta de novo, cai. Está nas fritas, buscando fôlego para uma nova empreitada. Marta, ela vem carregando todo o peso do mundo. O que o senhor deseja? Você sabia que as moscas ficam esfregando as patas por questão de higiene? Ela não responde. Os pelos das patas têm umas espécies de receptores de aroma e sabor, e daí que elas precisam estar sempre limpas para que elas possam farejar seus alimentos. Marta fica me encarando.